nós apoiamos a reforma tributária, ela é boa, mas tem que ter uma alíquota de no máximo 25%. Porque na medida que está tendo tantas exceções, a conta está ficando para a indústria, né? A indústria não pediu nenhum tipo de tratamento diferenciado, nenhum tipo de exceção, mas essa conta está sendo passada para a indústria. Isso acaba sendo preocupante. Porque, exatamente, é como se fosse um condomínio, né? Como quando alguns setores falam, olha, levantam na mesa e falam simplesmente eu não quero pagar, alguém vai ter que pagar. E quando você parte aí de uma alíquota, se no melhor dos mundos, se acontecer esses 25%, a gente já está saindo atrás. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e tenho a honra e a alegria de receber aqui Igor Rocha, meu querido amigo, brilhante economista-chefe da Fiesp, um dos grandes conhecedores do tema indústria no Brasil, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos. Eu acho que pouca gente trabalhou tanto com a questão industrial no Brasil, do ponto de vista conceitual e do ponto de vista prático, como o Igor. Então, para a gente é uma alegria enorme poder receber você aqui, Igor, para esse bate-papo. Antes de mais nada, eu pedi para você se apresentar brevemente para quem não te conhece. Conta para a gente um pouco do que você tem aprontado, das suas andanças. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Obrigado, Paulo, pelas palavras. É um prazer estar aqui com você hoje, nesse podcast que é tão positivo aí para os temas tratados quanto ao crescimento, ao desenvolvimento econômico, o papel da indústria. Então, eu estou muito feliz aqui de estar com você. Bom, eu sou economista, né? Conheço o meu amigo Paulo Gala há muito tempo, mais de 10 anos, certamente. Fiz o mestrado na Unicamp e depois fiz o doutorado na Universidade de Cambridge, né? Sempre estudando indústria. No mestrado foi muito analisando cadeia, densidade de cadeia, né? Nos mais diversos setores da indústria de transformação, olhando ciclos e como que isso se deu a perda e o ganho em determinados momentos. E no doutorado eu fui para Cambridge, né, sob orientação ali do Gabriel Palma, para estudar exatamente os processos, as políticas industriais, numa lógica, numa análise comparada do Brasil com a Coreia do Sul. Né? Então fiquei lá aqueles 4 anos na Inglaterra, tive aula com o Ajit Singh, com o Rajun Chang, com o Peter Nolan, que são pessoas, né, são acadêmicos, pesquisadores que sempre se debruçaram sobre esse tema que é muito relevante da indústria como locus do crescimento econômico. E agora, né, com a gestão do presidente Josué, eu estou aqui na Fiesp com ele também, né, na liderança do departamento econômico. Então, tem muita coisa acontecendo no Brasil, tem muita coisa acontecendo aqui na casa, e é muito legal a gente conseguir conectar isso com os estudos que nós tivemos, né, os últimos 10, 15 anos. Inclusive, eu tenho vários papers com o Paulo, tem um paper nosso que é muito legal, que é aquela vingança estruturalista, que a gente faz a conexão. A vingança dos estruturalistas. Que a gente faz a conexão entre a complexidade econômica e a teoria estruturalista, né, latino-americana, anglo-saxã, etc. E é um dos papers muito citados, né, Paulo? Acho que o meu é o mais citado. Então foi muito boa essa união, esse jogo, esse bate-bola que a gente fez naquele paper. Certamente é um dos mais divertidos esse paper aí. Você esqueceu de mencionar, mas você teve uma passagem importante na Abidib também, muito relevante para a parte de infraestrutura, que, aliás, vai ser parte aqui da nossa conversa, fazer a conexão de indústria com infraestrutura. Mas eu acho que a gente podia começar, Igor, falando um pouco das perspectivas da indústria no Brasil, né, dos desafios que a gente tem. A gente sabe que o cenário não é trivial, né? A indústria brasileira está sofrendo muito, a gente passou por um processo de desindustrialização gigantesco, a produção industrial hoje ainda está, se não me falha a memória, 20% abaixo dos níveis ali de 2012, 2013. Então, vamos começar por aí, depois a gente tenta migrar um pouco para assuntos mais específicos. Né? Qual é a visão que vocês têm na Fiesp, a sua visão hoje do diagnóstico da indústria, das perspectivas, onde estamos? Olha, a gente está numa situação bem dramática para a indústria, né? E algo que não é de hoje, é histórico, dos últimos 30 anos. A gente perdeu muito rumo ali no final dos anos 70, entramos na década perdida e nunca conseguimos ali acertar de fato o eixo para um crescimento perene e duradouro. A indústria hoje está ali com seus 12,9% do PIB. Quando a gente divide entre as pequenas, as médias, as grandes empresas, a gente vê que o processo de desindustrialização foi muito forte, sobretudo nas médias. Né, o 12,9 é só manufatura, né? Não inclui... Só a indústria de transformação, só manufatura. Tá?
a gente está tirando aí a extrativa e estamos também tirando aí a indústria da construção civil. Então, foi um processo sem precedente no mundo, né? A velocidade, a força, né, do declínio da participação da indústria de transformação no PIB no Brasil, tanto que foi inclusive matéria da The Economist mostrando isso, comparando. A gente teve uma desindustrialização precoce, muito antes a gente conseguir atingir a passagem da renda média para a renda alta. A gente está, né, há 3 décadas aí na armadilha da renda média, e o que obviamente compromete muito o nosso crescimento. A gente não consegue fazer essa transição, né, sair dessa renda per capita média, o que é muito ruim para o desenvolvimento econômico e social do país. Basta ver que não tem, quando pensamos aí na história do desenvolvimento das nações, nenhum país que conseguiu se desenvolver sem ter, né, essa industrialização per capita. É muito comum, né, Paulo? Às vezes a gente vê críticas, as pessoas falam, mas o Canadá, mas a Austrália, ou mesmo a Suíça, são os países que, do ponto de vista de industrialização per capita, tem um dos maiores do mundo, né? Tiveram ali na sua passagem para a renda alta. Então, obviamente que isso compromete salários, isso compromete inovação, isso compromete desenvolvimento tecnológico, e reverter esse processo, e por isso que esse podcast aqui tem um papel fundamental, é muito importante para a gente retomar aí o crescimento do país, que está há muito tempo parado, né? Nos últimos 10 anos, a gente cresceu 0,6%, ou seja, não cresceu, né? Ficou estagnado. E num ambiente cada vez mais dinâmico, mundial e globalizado, você ficar tanto tempo fora desse jogo do crescimento é muito danoso, porque você simplesmente está totalmente fora, né, dessa grande partida aí, né, de diversos players aí buscando crescimento. Boa. Eu imagino que, assim, em termos de diagnóstico, né, vocês têm um diagnóstico das causas da desindustrialização brasileira, e queria te ouvir um pouco, mas já engatando também na questão da reforma tributária, né, porque eu imagino que uma das grandes causas seja, obviamente, o desnível tributário. A indústria brasileira é o setor que mais paga impostos no Brasil, disparado, né, mas não só esse problema, tem um problema também do custo de capital, de juro muito alto durante 2 décadas. Fala um pouquinho sobre essas causas, né, que vocês têm aí como diagnóstico, e já podendo, inclusive, se possível, entrar na resolução das causas, né, de como a gente resolve esses dramas, e o que está na mesa para a gente sobre isso, Igor. Sim. Olha, às vezes nós, economistas, tentamos, por uma lógica positivista e equivocada, né, entender o porquê que chegamos nesse resultado. Sendo que a economia, né, o processo de desenvolvimento econômico, não pode ser visto por essa ótica. Então, sem dúvida, tem elementos que, conjugados, eu vou tratar eles aqui, né, ajudam a entender por que a gente chegou aonde chegou. E pegando aí o gancho da sua pergunta, que é da reforma tributária, eu vou começar por ela e depois desenvolver os outros. Então, primeiro a questão tributária, né? Tem um gráfico que acabou ficando bastante famoso aqui, que a gente divulgou aí, circulou muito nas redes sociais, no WhatsApp, etc., que é mostrando a participação da indústria de transformação no PIB e dos outros setores também no PIB, e a sua participação na arrecadação tributária. E o que a gente viu foi que a indústria hoje tem 12,9% do PIB e é responsável por mais de 30% da arrecadação tributária. Caramba, né? É muita coisa, né? É uma desproporção enorme, é muito grande. A reforma tributária, que nós aqui, sem sombra de dúvida, apoiamos, ela vem para ajudar, sobretudo quanto à questão da complexidade, etc. Ok, é boa. Mas o problema é que a alíquota que se está se desenhando, essa alíquota final, está muito alta quando a gente pensa, né, de uma alíquota ideal para ser competitivo com os outros países, né? Sobretudo do Sudeste Asiático, que trabalham de uma forma da articulação da política pública, da política comercial, da política industrial, de forma muito sinergética. Então, quando a gente olha ali a questão da tributária, a Fiesp aqui falou, olha, nós apoiamos a reforma tributária, ela é boa, mas tem que ter uma alíquota de no máximo 25%. Porque na medida que está tendo tantas exceções, a conta está ficando para a indústria, né? A indústria não pediu nenhum tipo de tratamento diferenciado, nenhum tipo de exceção, mas essa conta está sendo passada para a indústria. Isso acaba sendo preocupante, porque, exatamente, é como se fosse um condomínio, né? Como quando alguns setores falam, olha, levantam na mesa e falam simplesmente eu não quero pagar, alguém vai ter que pagar. E quando você parte aí de uma alíquota, se no melhor dos mundos, se acontecer esses 25%,
a gente já está saindo atrás, né? Então, sobretudo quando a gente compara... Mesmo com 25, a indústria ainda ficaria sobreonerada naquela... Sim, porque se todo mundo pagar, as próprias simulações do Ministério da Fazenda mostraram o seguinte: se você mantiver o Simples e a Zona Franca de Manaus, você conseguiria ter uma alíquota entre 20% e 22%. Ou seja, todo mundo estaria pagando, exceto a Zona Franca de Manaus e o Simples. Tá? Quando você, com o que passou da Câmara, que foi enviado para o Senado, essa alíquota ela já está sendo recalculada para mais ou menos 25,5% e 27% uns quebradinhos. Tá? Se espera, né, que o Senado dê uma enxugada nisso, tá certo? Mas a gente vê que de fato a correlação de forças que está sendo posta lá está sendo muito ruim, né, para esse enxugamento, né? Por muitos setores pedindo mais exceções, coisas que não têm sentido algum, e a conta ficando novamente para a indústria de transformação. Isso compromete muito a agenda de industrialização que está sendo posta, tá certo? Porque você sai com 30 quilos em cada perna, tendo que concorrer com outros países que não têm este peso, né? Então, e o Brasil, é importante dizer, Paulo, nos seus 500 anos de formação, se acostumou a promover essa desigualdade social, regional e setorial, tá certo? Então, você tem uma região do Brasil, né, que se a gente olhar, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que impõe um custo para todo o resto dos outros 26, 27 estados, tá certo? Do ponto de vista social, a mesma coisa, né? Quanto mais recursos e riqueza você tem, menos você paga proporcionalmente de imposto. Claro. E no caso dos setores, acontece a mesma coisa, né? A indústria estruturalmente paga muito mais imposto que os outros. Isso ajuda a explicar, né, toda essa ineficiência que nós temos na economia e como isso fere o potencial de crescimento econômico. Então, estamos lutando pela reforma tributária, sim, porque do ponto de vista de racionalidade, praticidade, ela melhora. Um bom IVA, ele prezaria por uma base ampla incidência, o mais isonômico possível, de preferência com uma alíquota só, tá certo? 90% do mundo trabalha com o IVA. Quem que não trabalha? Iraque, Afeganistão, Coreia do Norte, ou seja, o Brasil também se seleta um grupo de países que não trabalham com IVA e que, de fato, gera uma complexidade muito grande para o ambiente econômico. A gente espera que isso seja melhor alinhado no Senado, sem sombra de dúvida, estamos fazendo essa articulação fundamental lá, mas há uma preocupação de, novamente, essa conta ficar para a indústria e, obviamente, todo o resto, a política industrial, que é, sem sombra de dúvida, muito importante, acaba tendo um efeito muito paliativo, porque todo esse arcabouço meso e macroeconômico, ele acaba ficando comprometido, né? E com isso, né, para dar continuidade aqui dos outros fatores que acabam fazendo com que a indústria tenha esse resultado que tem hoje, a gente pode olhar, como você bem falou, dos juros, os juros estruturalmente altos comprometer a produtividade da economia, porque, obviamente, os industriais, as plantas, elas estão operando com uma obsolescência muito grande das máquinas de 15 anos, e nessa corrida da fronteira tecnológica, como a gente já falou várias vezes aqui, 15 anos você está totalmente fora né, do jogo. E, obviamente, que a educação é fundamental para a produtividade. A Fiesp aqui tem trabalhado muito, né, por meio do SESI e do Senai, nessa agenda, né, mas o que preocupa hoje, além da educação que é muito defasada no Brasil, é que a gente não consegue operar na fronteira tecnológica. Eu sempre falo para as pessoas do seguinte exemplo: eu sou economista, você é economista, Paulo. A gente foi treinado para ser economista, né? Por mais que a gente tenha nossos PhDs em economia, se a gente pegar uma pessoa ali que trabalha, sei lá, numa obra, começou a trabalhar na obra agora, para não falar nem tem muita experiência, está uma semana na obra, tá certo? Não teve nenhuma educação, mas você dá uma máquina na fronteira tecnológica para ele derrubar uma parede, e nós, eu e você, ficarmos 6 meses aprendendo, né, tudo sobre engenharia, obra, etc. Não vamos conseguir fazer absolutamente nada. E daria um martelinho para a gente quebrar a parede, a gente não, o cara vai ser muito mais produtivo que a gente, é muito óbvio isso. Então, a fronteira tecnológica, a tecnologia, impacta muito forte, né, a produtividade. Basta ver o trabalhador mexicano, como quando vai para os Estados Unidos, sua produtividade aumenta. O que aconteceu ali? Ele bebeu a água do supletivo de Sobral,
né, que ficou super esperto ali, aprendeu tudo. É o efeito de cruzar o Rio Grande. Quando cruza o Rio Grande, dá um salto na produtividade. Né? Exatamente. Então, tem coisas que assim, ó, e com isso a gente não está falando com nenhum demérito da educação, não se trata disso. Mas colocar as coisas na sua devida perspectiva, apenas isso. Né? Então, do ponto de vista da produtividade, esses dois fatores acabam impactando muito, e há esse problema no Brasil. Né? Por isso que na década de 70 nós tínhamos 55% da produtividade americana, e hoje nós temos 19% e 20% da produtividade americana. Nossa, né? Dos anos 50 aos anos 70, a gente crescia par e passo ali com a produtividade da Coreia do Sul, tá certo? E a gente vê que não só o Brasil, mas todos os outros diversos países da América Latina, durante a crise dos anos 80, inverteram totalmente isso, né? Esse processo de ganho robusto de produtividade, uns mais, outros menos, mas aquela toada que vinha foi bem comum, né? A inversão. E não conseguimos recuperar isso. E às vezes as pessoas falam muito, poxa, mas ali foi o bônus demográfico. Claro que o bônus demográfico importa, mas você não vai explicar tudo aquilo que aconteceu somente com o bônus demográfico. Acaba sendo uma simplificação demasiada da realidade do que aconteceu no período, tá certo? Às vezes também critico, mas teve um processo de endividamento, né, que foi muito sério, muito danoso. Sem sombra foi. Mas cabe lembrar que esse processo de endividamento que ocorreu na América Latina, ocorreu no mundo, que era com os petrodólares, né? Claro, os asiáticos também se endividaram muito, né? Exato. Você, como grande professor de economia brasileira, Paulo, sabe isso mais do que ninguém, né? A Coreia do Sul também tinha um brutal endividamento externo. Mas o que aconteceu? Daí entram fatores econômicos e geopolíticos, né? Que ajuda a explicar algumas coisas além da pura teoria econômica ou de um livro de macroeconomia, que também que às vezes os economistas deixam de olhar. Ocorreu, por exemplo, na Coreia do Sul, tanto os Estados Unidos entrando com os financial ads, quanto o Japão reciclando. O Japão ajudou muito, né? Muito, reciclando os passivos da Coreia do Sul. No Brasil e com os outros países latino-americanos aqui, não teve essa liderança de um país líder, até porque o processo de desenvolvimento asiático, ele sempre teve essa liderança, né? Naquela formação que o Gabriel Palma fala muito, em V dos gansos voadores, né? Do país líder, né? Mais avançado economicamente, no seu desenvolvimento econômico, passando as dotações tecnológicas, produtivas, etc., para os países menos desenvolvidos, naquele modelo muito de desenvolvimento regional. Então, isso aconteceu muito no Sudeste Asiático. Então, não era uma questão somente de política econômica, mas tinha de política regional e também do momento geopolítico que o mundo vivia, que os Estados Unidos ajudou a Coreia do Sul, o Japão ajudou a Coreia do Sul e a América Latina e o Brasil ninguém ajudou, tá certo? Então a gente entrou nessa década perdida de forma muito forte e muito danosa para o nosso crescimento e para a perspectiva de futuro do país, né? Então, tratamos de a questão tributária, tratamos da produtividade para entender. Tem um outro aspecto que indiretamente se relaciona à estrutura de incentivos da economia, que é a estrutura tarifária do país. Hoje, assim como a estrutura tributária desincentiva a agregação de valor, que se você ficar no setor primário, você tem, do ponto de vista... Você paga menos imposto. Você paga muito menos imposto. Para que você vai ficar fazendo mais difícil? Você vai fazer o que paga menos imposto. Isso é uma obviedade, né? Então, a estrutura de incentivos hoje está desenhada dessa forma. E a tarifária também está, tá? E a tarifária é uma que me preocupa bastante, porque hoje você vê uma dificuldade muito grande em entender a alíquota efetiva do país. É algo que ninguém sabe quais são as alíquotas efetivas praticadas. O pessoal pega a alíquota nominal, muitas vezes, fala, o Brasil é aberto ou é fechado, com conclusões extremamente espúrias, porque eu digo, Paulo, as pessoas e os técnicos, os pesquisadores, não fazem a menor ideia de qual que é a alíquota efetiva, porque só quem tem esse dado é a Receita Federal. Nem o MEDIC tem esse dado. Então, claro que eles acabam mudando, e o que acontece ali no momento mais próximo, eles sabem, mas aquele histórico passado, até porque o MEDIC foi extinto e agora foi recriado, então você perdeu muita memória, comprometeu muito o planejamento de longo prazo tarifário do país. E quando você não consegue fazer um planejamento de longo prazo, onde você coloca a escalada tarifária, né, como um norte de uma racionalidade maior da estrutura pró-geração de valor do comércio exterior brasileiro, você, obviamente... Mas dá um exemplo aí, Igor, disso para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Assim, eu entendo que quem está produzindo primário não tem... Tá mais isento, né? Tanto de tarifa quanto de tributação.
Isso, exatamente. A escala tarifária, por exemplo, a Alemanha faz. O que é? Na medida que o bem tem um maior valor agregado, maior valor adicionado, ele tem uma estrutura de proteção maior do que o bem que tem um menor valor adicionado, um menor valor agregado. Entendeu? Então, vamos supor, um insumo para produzir uma máquina... Borracha e pneu, vai. Um produto para produzir uma máquina teria uma tarifa menor do que a máquina, o bem final finalizado, tá certo? Então é isso. E é assim que os países funcionam, exatamente para você conseguir estruturar e alinhar, né? Tanto do ponto de vista da produção, que aí daí é tributos, né? Reforma tributária, quanto na estrutura de comércio exterior, os incentivos adequados para você ter um salto, né? Caminhar aí para cima nessa escada da tecnologia. O Brasil, Paulo, você sabe bem disso, teve uma regressão não só do ponto de vista produtivo, mas brutal do ponto de vista de comércio exterior, que é o que o Luciano Coutinho falava ali nos anos 80 da chamada especialização regressiva. Né? Isso, quando a gente fala isso, a gente não está falando com nenhum demérito ao setor primário, claro. Uma, mas eu acho que não é A ou B, na verdade, nós precisamos de A e B. O problema é que nós só estamos hoje fazendo um desenho, né, do nosso arcabouço da gestão pública, da política pública, somente para A. E isso, obviamente, compromete o crescimento de longo prazo do país. Além disso, né, um outro problema aqui para a gente já ir desenhando o último, mas não menos importante, dos maiores gargalos que eu identifico para a infraestrutura, para a indústria de transformação, é a infraestrutura. A infraestrutura hoje a gente investe cerca de 1,7% do PIB, a gente precisaria investir cerca de 2,4%, pelo menos para cobrir a depreciação dos nossos ativos, e mais de 4% durante 10 anos para a gente cobrir esses gaps. Então a gente está muito atrasado, né? Porque também muitos dados da infraestrutura, eles existem mitos, né? Das pessoas não entenderem algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, o Brasil na América Latina, ele já é o país que mais investe em infraestrutura do ponto de vista privado. 70% do investimento em infraestrutura no Brasil é privado. As pessoas não sabem isso. Eles acham muito, né? É muita coisa, é o maior da América Latina. São patamares semelhantes à Inglaterra, à Dinamarca, a países que têm uma maturidade institucional e regulatória muito superior ao do Brasil, porque são países desenvolvidos. Tá certo? Então, entender isso é muito importante para falar, então o que está faltando? Está faltando investimento público. O problema é que o Brasil, em determinados momentos, ou ele vai muito para a importância do investimento público e pretere o investimento privado, ou ele vai cumprir o investimento privado e pretere o investimento público e fica nessa discussão, para mim, extremamente equivocada, né? Que não consegue entender que uma coisa alimenta a outra, tá certo? Claro que com bons projetos, né, um bom acompanhamento, boa governança, etc. e tal. E quando você tem uma infraestrutura tão defasada, na década de mais ou menos ali em 1972, você tinha 56% do estoque de infraestrutura em relação ao PIB. Hoje você tem 36%, você tinha um estoque de infraestrutura equivalente ao da Inglaterra. Hoje você tem um estoque de infraestrutura... Nossa, despencou isso, hein? Não, agora hoje era igual a Inglaterra, hoje é igual a África do Sul. Você está entendendo? Então foram 30 anos perdendo infraestrutura porque você não conseguia sequer repor a depreciação. E obviamente que isso vai ter um impacto muito grande na indústria, né? Porque todas essas questões que a gente tocou aqui rapidamente são meios fundamentais para você ter êxito, né? Num ambiente cada vez mais globalizado, cada vez mais competitivo, com uma competitividade feroz, onde você ficar 1, 2, 3 anos não fazendo a coisa certa tem um custo imenso, e imagina então não fazendo a coisa certa durante 30 anos. Então você fica muito atrasado. Então essas são caixinhas que precisam ser equilibradas. Inclusive, é importante destacar que esse dado de infraestrutura que eu fazia na época lá com a equipe da BDIB para entender quanto que está investindo, quanto que está investir para cobrir a depreciação, etc. e tal, a gente fez igualzinho aqui na Fiesp, né, que é um dado novo. A gente calculou, olha, quanto que a gente precisaria investir para recuperar aquela produtividade que a gente tinha na década de 70. Então a gente está investindo hoje 2,6% do PIB, 2,7% do PIB a indústria indústria de transformação não recompõe sequer a sua depreciação, e a gente precisaria de mais de 4%. Nossa. Também de 7 a 10 anos para a gente conseguir, por via do investimento, operando na fronteira tecnológica, etc., recuperar aquela produtividade que a gente tem nos anos 70. Então tem um longo caminho aí, tá certo? Eu acho que muita coisa está sendo
bem desenhada, muito interessante, a política de emissões, as políticas para descarbonização, para sustentabilidade, desenvolvimento do hidrogênio, dos biocombustíveis, da biomassa. Eu queria já até passando para isso, Igor, para a gente explorar um pouco o futuro, assim, diante desse quadro que você coloca, que é catastrófico, vamos dizer assim, né? Com problemas de estrutura tributária, estrutura tarifária, taxa de juros, infraestrutura, educação, qualificação, né? Tudo isso está um sobrepeso na indústria brasileira, né? Mas, não obstante, alguns heróis sobrevivem ainda, né? A gente tem sobreviventes heróicos, né, que mostram que a gente tem uma eficiência absurda, na verdade, uma produtividade absurda, porque eu costumo brincar que o industrial brasileiro que sobreviveu com todo esse ônus nas costas realmente é heróico, né? Como é que é o mapeamento que vocês têm por aí do que tem de bom na economia brasileira, né, em termos de sobreviventes e de potencial, né? E como é que a gente conecta isso com as missões? Mas só até antes de entrar nas missões, assim, tem alguns setores que a gente conseguiu, apesar de todos os pesares, avançar bastante, né? Sempre me lembro do caso, sei lá, da WEG, da Embraer, do automotivo, né? Qual é a leitura que você tem dos sobreviventes? Olha, os sobreviventes, eles tiveram uma competência que não foi nacional, eles tiveram uma competência surreal global, né? Porque diante de todas essas condições adversas, eles conseguiram se sobressair de forma muito clara. A Embraer e a WEG são exemplos disso. Mas cabe destacar também, no mundo, a WEG é brilhante empresa, né? Mas basta, a gente tem que também recuperar um pouquinho, que a WEG teve um processo aí no seu processo de crescimento e dominância do mercado nas mais diversas frentes, que foi muito alinhada com as políticas públicas de determinados períodos que ela conseguiu aproveitar de forma muito competente, né? Você pega, por exemplo, no setor de energia eólica, a WEG teve um desenvolvimento fantástico, né? Hoje está crescendo ainda mais nesse segmento e já trabalhando para entrar no segmento não somente onshore, mas também offshore, que o Brasil tem um potencial fantástico. A Embraer também foi de forma muito, muito similar, né? O processo, em períodos distintos, os saltos, sem sombra de dúvida, mas sempre teve a participação do Estado, tá certo? Teve essa o BNDES teve um papel fundamental nesses dois casos, né? Completamente, o BNDES teve um papel fundamental nesses dois casos. Nós temos um potencial, obviamente, pegando esses dois exemplos, esses dois setores que o Brasil ganhou uma liderança notável, de também desenvolver outras frentes, como a questão do hidrogênio verde, a questão do etanol sendo utilizado para outras frentes, os carros elétricos utilizando o desenvolvimento de baterias aqui em solo nacional, uma vez que nós temos as chamadas terras raras, né, isso acaba sendo uma vantagem competitiva enorme, porque o país tem que ter aquilo, né, e nós temos esses minerais. A expansão das energias renováveis, tanto na eólica, na biomassa, enfim, tem muita coisa que o Brasil acaba tendo uma sorte danada, né, muitas vezes. Então, de fato, às vezes eu acredito que Deus é brasileiro mesmo, né, e eu acho que tem muito potencial para se desenvolver, mas eu acho que eu queria ter muito mais WEGs e muito mais Embraers no Brasil, entendeu, Paulo? Eu acho que isso é o que falta. Se você não conseguir resolver todas essas caixinhas, vai ter empresas brilhantes que surgirão, como surgiram. Mas, obviamente, que fica muito circunscrita num potencial de êxito muito menor, né? Então, se a gente não conseguir equilibrar essas questões que a gente está tratando aqui, que para mim são fundamentais, a política industrial ela acaba tendo sempre um efeito muito paliativo. Muito paliativo. Com isso eu não quero dizer que às vezes tem alguns amigos que falam assim, mas quando que vai ter esse momento perfeito? Esse momento perfeito ele acaba sendo subjetivo, óbvio, né? Tem uma certa subjetividade. Mas o que a gente consegue olhar hoje é falar, eu não tenho dúvida que hoje é muito adverso e é um dos mais adversos do mundo. Eu não tenho dúvida disso, tá certo? Basta ver os números que a gente levantou aqui, que eu falei para você, do quanto que a gente precisa investir, entendeu? A gente precisa mais do que duplicar o investimento da indústria de transformação. Basta ver que em 2021, só para lembrar, o investimento da indústria de transformação em relação ao investimento total da economia foi de 13%, foi o menor investimento histórico, cara. É muito pouco, sabe? Então, às vezes eu falo essas coisas, não é para desanimar, mas é para tentar continuar dando um choque de realidade.
para que as coisas aconteçam e a gente conseguir ter um ambiente meso e macro mais favorável para o desenvolvimento industrial. Tá certo? Você tivesse uma carta branca agora para fazer o que você quisesse com a economia brasileira, quais seriam as suas prioridades? Assim, olha, nós temos que fazer essas 5 coisas aqui rapidamente para conseguir recolocar a indústria no trilho. Eu imagino que você deva discutir coisas desse tipo aí quase todo dia com o time na Fiesp. Quais são as suas listas de prioridade? Sua lista de prioridade. Olha, temos que fazer isso, 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 isso. Se eu tivesse uma carta branca, viesse um gênio da lâmpada aqui, me pedisse 5 desejos. 5 desejos, o primeiro eu ia falar, olha, vai ter que ter uma alíquota máxima para a indústria de 20%. Eu já colocaria isso. Da tributária, a parte da tributária. Tributária. Já teria um impacto brutal. Um IVA máximo de 20. 20. Entendeu? E isso já estaria mais que os países desenvolvidos, tá? Já tô, mas assim, com 20, a gente já geraria uma competitividade brutal, absolutamente brutal, no modelo do IVA. Tá? Claro. Depois eu entraria com uma escala tarifária, né? Posta de forma muito transparente, porque hoje ninguém sabe os dados. Escala tarifária de acordo com o valor adicionado, com a sofisticação do bem, né? Exatamente. Entraria com a escala tarifária, tal como a Alemanha, por exemplo, faz. Depois eu entraria com os investimentos públicos, mesmo em infraestrutura, né? De forma muito sinergética com o investimento privado. Claro que dá para a gente fazer muita concessão ainda. Você acredita na parte de PPPs? Eu acho que o governo tem. O governo tem. Aí é uma agenda. Isso, né? Aí é uma agenda que vai depender da governança e de como que isso vai ser implementado. O que foi lançado no PAC é um potencial bastante ambicioso, tá? Dá para fazer? Dá, mas ele é bastante ambicioso. Se for feito, vai ser muito bom para o país, sem sombra de dúvida. Não há dúvida. Né? Se chegar atingir aquelas metas, etc. E tal. O BNDES teve um papel fundamental na estruturação recente de vários projetos, né? E tem não somente uma expertise do ponto de vista de estruturação de projetos de infraestrutura, mas também de financiar projetos de infraestrutura. É um banco que tem uma expertise e um know-how fantástico e pode ajudar muito nisso. Então, esse seria o terceiro ponto, né? Ter o acompanhamento dessa governança certinha e potencializar tanto o investimento privado quanto o investimento público. O outro ponto seria um programa de digitalização nacional, né? Tem muita gordura aí na micro e na média empresa que dá para melhorar a produtividade. A gente fez aqui um programa de produtividade que chama Jornada da Transformação Digital, em São Paulo. Legal. A gente pegou 50 mil empresas, tá certo? Que estão nesse mundo da pequena e da média. E a ideia é fazer esse processo 10 mil empresas a cada ano, 40 mil empresas no prazo de 40 anos, de 4 anos, perdão, que é mais ou menos 80%, né, desse segmento, de porte de empresas. Está indo muito bem, a gente já está em 15 mil empresas, e você vê ganhos de eficiência de 40%, de 50%, chega a ganhos de eficiência de 60%. É brutal. Quer passar coisa para nuvem? Lean Manufacturing, nuvem, automação, máquinas operando, máquinas mais modernas operando na fronteira tecnológica, eficiência energética. Você ganha muita coisa, Paulo. Tem muita coisa aí. Então, nisso, eu acho que esse programa tinha que ser nacional, tá certo? E, por último, e não menos importante, a educação. De fato, a educação no Brasil é sofrível, tá certo? E isso, obviamente, impacta aí o nosso crescimento econômico e, além de ser catalisador, essa deficiência da educação, catalisador de outras mazelas sociais do país. E os meus desejos seriam esses 5, se pudessem endereçar, tá certo? Agora, se você falar, Igor, vamos ser mais pragmático ainda, né? Esses são os seus 5 desejos. Qual seria o seu único desejo? Se pudesse fazer um. Eu trocaria esses 5, né, por um. Eu olharia para o que acontece no agronegócio, que é o quê? Baixa tributação e crédito barato, e faria igual. O agronegócio ele dá certo. E a Embrapa, né? E a Embrapa, exatamente. Pega a Embrapa. Desenvolvimento. Dá o mesmo orçamento da Embrapa para a Embrapa, né? Vamos fazer o que deu certo, gente, o que a gente já aprendeu. Por que inventar tanta roda, né? Tem coisa que é muito óbvia. Por que o agronegócio dá certo? Porque, de fato, eles têm uma tributação favorável,
para isso, muito favorável. Crédito subsidiado e pesquisa pública. Exatamente. Então, eu tinha que ter um plano safra para a indústria. Você falar, então, o que é o curtíssimo? É um plano safra para a indústria. Faz igualzinho. Qual é a chance disso sair? Porque o governo tem conversado sobre isso. Como é que tá? Qual é a visão de vocês aí? A gente tem trabalhado, a gente está desenhando, né, uma proposta. O problema é que isso precisa de recurso público, né? E você está num momento onde, digamos que farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, conseguir arrumar esses recursos, que é o desafio hoje, Paulo. A gente já tem uma conversa muito boa ali com a Secretaria de Planejamento Econômico, que é o Guilherme, né, Melo, Secretaria de Política Econômica, perdão, que é o Guilherme Melo, o Gordon no BNDES aí também é um grande parceiro, muito competente, e o Wallace, né, o nosso amigo Wallace, lá no MDIC, como secretário de Indústria e Comércio. Então, estamos pensando, estamos tentando desenhar algo nesse sentido. Claro que no curtíssimo prazo é muito difícil você ter algo nas mesmas proporções do plano safra, que hoje está em R$500 bilhão. Caramba, já foi para 500 bilhões isso aí. Já está chegando em R$500 bilhão. Então, você não vira essa chave rápido. E lembrando que no começo do plano safra, 90% era crédito direcionado. Hoje é meio a meio. 90%? 90% era crédito direcionado. Né? Você pega os dados, são públicos, inclusive, do próprio plano safra. 90% era crédito direcionado, e na medida que foi evoluindo, eles foram abrindo a captação de mercado, né, desenvolvimento de CRAs, de LCAs, etc., o que é fundamental para a indústria também ter, e é um mecanismo arrojado, porque você traz aí esse crowding com o mercado e com investidores, né, com a poupança aí de pessoas físicas, que é fundamental. Mas é importante destacar porque era que no seu início era praticamente tudo crédito direcionado, tá certo? E olhar para o sucesso do agronegócio e replicar para a indústria de transformação. Eu acho que eu trocaria todos esses 5, que são medidas mais de médio e longo prazo, por essa de curto prazo, que seria um plano safra para a indústria. Agora, um desejo aí que você não falou, que é um tema relevante, é a Selic e o Banco Central, né? Como é que tá a sua visão? Vocês têm feito notas críticas, né, no passado, enfim. Como é que fica o Banco Central nessa história? Eu acho que no passado ele também atrapalhou, né? Porque a gente sempre, né, teve uma política de juros muito agressiva, né? Como é que está a visão de vocês? Olha, isso é um problema estrutural do Brasil de muitas décadas, né? O problema é que, assim, o Plano Real foi um sucesso, obviamente que tinha que ter acontecido, acho que poucas pessoas discordam disso, né? Isso é uma clara obviedade, mas os custos, né, depois de um juro tão alto por tanto tempo, de fato machucou muito o tecido industrial brasileiro. Isso prejudicou demais você ter uma indústria competitiva frente ao mundo tão ágil, né, que é o que a gente vê. O Banco Central agora está sinalizando uma queda clara, já contratada, né, de 0,5%, tá certo? Então a gente deve chegar ali nos 11,75, talvez 11,5, talvez 11,25, né? Acho que, enfim, eu não acho que fica menos de 11 de jeito nenhum, Paulo. Pode vir uma pro ano que vem. Pro ano que vem acho que deve parar em 9, né, Paulo? Eu não sei o que você acha também, acho que seria ali... eu tô vendo por aí, uns 9,5. Deve ficar por 9, vamos ver como que a inflação evolui. É claro que, do ponto de vista de efeito, né, dessa queda na produção e na indústria, isso demora muito. Essa queda de agora vai demorar uns 6 meses para começar a indústria a sentir alguma coisa. E 2, 3 para cima, para baixo, não é o que muda muita diferença, tá? Porque você morrer afogado por 3 metros d'água, por 5 metros d'água, você vai morrer afogado do mesmo jeito, tá certo? Então, eu, novamente, citando o exemplo do agronegócio, o agronegócio ele tem ali o seu Pronaf com 6 e poucos por cento e o seu metade, né? Com 12,5%. Se a indústria, e sobretudo via fundos de equalização que são muito importantes para isso. Se a gente conseguisse fazer uma coisa igual, eu acho que seria muito boa, né? Muito vantajosa, a gente conseguiria colher os efeitos aí mais rápidos, tal como o agronegócio colheu, que nem foi tão rápido, né? Foi uma coisa de longo prazo, desde quando foi criada a Embrapa,
desde ali que foi, se não me engano, foi em 2003, né, que foi criado o Plano Safra. Então foi uma coisa de 20 anos, tá certo? Mas a gente vê de forma muito clara que os frutos foram colhidos. E daí a gente conseguia ter uma indústria mais competitiva, porque o que está sendo sinalizado aí de queda de juros, embora importante, tem que ser feito, está embasado, não vejo nenhum tipo de descolamento das expectativas, é pouco do ponto de vista do quanto que a indústria ficou machucada ao longo de 3 décadas, né? Uhum. Mudando um pouco de eixo, assim, me fala a sua visão dos empresários, dos industriais brasileiros que você tem vivido aí, como é que é o dia a dia, né? Qual é a visão que eles têm? Como é que você está aí quanto tempo agora? 1 ano já, talvez não? Um pouco mais de 1 ano, né? Cheguei em fevereiro de 22, então 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. E agora que você está com... Porque na Bidib você tinha mais contato com o pessoal de infraestrutura, né? Agora você está com o pessoal de manufatura mesmo, né? São mundos bem distintos, viu? São mundos bem distintos. Eu acho que se a gente for para o agronegócio é outro mundo, se a gente for para o serviço é outro mundo. A infraestrutura tem mais gigantes, né? Que são muito multinacionais gigantescas, né? A infraestrutura, claro que depende do que, né? Se você for para estruturação de projetos, consultoria, você tem os menores. Mas se você for para a parte de concessões e fundos de investimento, aí são os grandes, que é o que tem capacidade, né, de entrar nesse tipo de projeto. Então, ela acaba tendo... Ela é mais oligopolizada do que a indústria. Claro. Ela é naturalmente mais oligopolizada. Né? A indústria, por sua vez, ela tem um mundo da grande, da média e da pequena empresa. Né? Que a infraestrutura, você não tem a pequena concessionária. Você tem a pequena concessionária, ela é milionária de qualquer jeito. Né? Então, o pequeno fundo de investimento, você tem até infraestrutura menores, mas não na proporção que tem no setor industrial. Então, esse é um mundo bem distinto. E na indústria, você também, do ponto de vista de quem produz, né, não pegando consultorias, estruturadores ali, tal como acontece na infraestrutura, na indústria você não tem tanto isso. E aí você tem muito mais empresários. Você ainda tem os empresários. Tá certo? Esses são heróicos mesmo, né? Porque tá com o patrimônio ali à frente, com o CPF ali, né? O cara... Totalmente. Eu sempre falo assim, o industrial que conseguiu sobreviver, que foi a sua fala, Paulo, que você já disse, ele é um herói, cara, nessa condição absurdamente adversa. Porque, veja, você vai pegar um crédito, Paulo, a uma pequena indústria, vai começar com 25%. 25%. E você vai botar todo o seu patrimônio na física. Exatamente. Né? O cara vai ter que ter um retorno absurdo, acima de 25%. Que negócio que vai dar que tem um retorno acima de 25%? Você, assim, o cara tem que ser muito genial para conseguir. Tem que ser mágico. Exatamente, tem que ser mágico. E a gente vê isso de forma muito clara aqui. E obviamente que o mundo da pequena tem uma vantagem que ela tem o simples, e o mundo da grande ela tem a vantagem que ela tem a escala. O problema é que o mundo da média ela não tem nem a escala e nem o simples. Então, essa passagem, tal como o Brasil está na armadilha da renda média, a indústria também acaba ficando um pouco na armadilha da empresa média. É uma bela metáfora isso, porque ele não é pequeno o suficiente para ter isenção tributária e não é grande o suficiente para ter uma escala e acesso a capital lá fora e tal. Né? Exato. Então, a gente sofre da armadilha da empresa média também, que não consegue fazer esse salto. Exatamente porque é um ambiente muito adverso para ela, muito difícil, tá certo? Então eu sempre brinco que parece aquele meme, sabe? Que tem o pai na piscina, que tem um filho na boia, um filho ali segurando e outro filho lá embaixo, né? O filho que tá lá embaixo na piscina é a indústria média, sabe? Que é algo que as pessoas às vezes não acabam olhando muito, tá certo? Entendi. E o que acontece? As empresas, em vez de conseguirem fazer essa passagem, começam a abrir várias empresas menores, tá certo? Para conseguir ter... Tem vários filhotes no simples, né? Exatamente, vários filhotes no simples. Então, você conseguir ter de fato uma política industrial, política econômica que faça com que todas as empresas consigam se desenvolver para um dia serem maiores é fundamental. Né? O problema é que hoje a questão tributária, Paulo, se fosse perguntar qual que é o maior problema, eu vejo hoje a questão tributária. É muito pesado, né? É absurdamente pesado, é absurdamente desproporcional. Então, às vezes eu olho a discussão da reforma tributária, que é algo que a gente se engajou muito aqui, e eu fico muito preocupado, sinceramente, porque tudo isso que o BNDES, por exemplo, tem o potencial de desenvolver para a indústria, com a sua genialidade do seu corpo técnico, fica comprometido, porque
o cara vai pagar mais que 25%. Tem a possibilidade, se duvidar, ele pagar mais que 25% de carga. Assim, é um absurdo. E achar que vai ter uma reindustrialização com essa carga. Assim, é triste falar isso, mas eu vejo como praticamente impossível. Tá certo? Então, tentar mudar isso é fundamental. Tá certo? Enfim, foi esses os grandes dilemas aqui da indústria, né? Não, na verdade é o que acaba parando de pé só o que tem uma vantagem competitiva absurda, né? Ou uma economia de escala, ou um acesso à energia, por exemplo, essa questão verde, a industrialização verde, eu acho que talvez ela pare de pé por conta disso, porque o Brasil ele tem tantos recursos à disposição, né? Que você falou de terras raras, de energia renovável, que talvez isso rentabilize nesse cenário, né? Isso, exatamente, porque no caso das terras raras, é uma coisa que a gente deu sorte de nascer com elas, né? Do Brasil ter sido constituído nessa região que foi. Então, daí não é uma questão de estrutura tributária, é uma questão de sorte mesmo. E de sol, e de chuva, são dotações que o Brasil nasceu que acabam fazendo com que a gente tenha uma vantagem muito superior e que possa, talvez, né, compensar essas ineficiências que nós temos, tá certo? Agora, o problema é que tem aquele... Lembrando aquele paper famoso do INPS, né, que mostra que os países primeiro se diversificam e quando eles chegam ali naquele momento da renda alta, eles começam a se especializar, né? E o que, de certa forma, vai muito em linha com a complexidade econômica, né, Paulo? De você conseguir fazer várias coisas, mas com o que poucos países fazem, tá certo? E você ter essa vantagem. Embora esses nichos que a gente citou aqui, eles sejam de grande potencial para o Brasil, eles merecem ser muito explorados, a gente não conseguir diversificar mais nesse processo que a gente precisa fazer essa transição para depois sim especializar, é algo que realmente me preocupa, tá? Porque é bom, sem sombra de dúvida, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme, mas poderia nesses ter um potencial ainda maior e nos demais a gente desenvolver algo que acaba complicando bastante, né? Boa, fantástico. Nós estamos chegando no final aqui, mas eu queria ainda te deixar aí umas palavras finais que você possa deixar aqui para a turma, né, em relação às nossas perspectivas futuras, né, apesar desse quadro pessimista que a gente desenhou aqui, que é, ao mesmo tempo, realista também, né, acho que também não adianta a gente ignorar os desafios, né? Mas deixa aqui umas palavras finais, se puder, Igor, até para quem tiver interesse em estudar a indústria, né? Se quiser falar um pouquinho sobre o prêmio agora que vocês estão lançando sobre trabalho sobre a indústria também, de mestrado, doutorado, né? Deixa umas palavras aqui finais que você queira aqui para quem quiser entender mais de indústria e estudar mais. Visando essa aproximação do setor privado e da universidade, a gente lançou o Prêmio Fiesp de Economia Industrial, tanto para mestrado quanto para doutorado, com prêmios remunerados, tá certo? Exatamente para tentar estimular, né, trabalhos no setor industrial, porque a gente vê vários segmentos, né, setor financeiro, setor de serviços, né, que é o setor, por exemplo, financeiro, o agronegócio, trabalhos muito competentes sendo feitos, e às vezes a gente via em menor escala, muito competentes também, mas em menor escala, trabalhos no setor industrial. Então, a ideia é estimular, né, que mais pesquisadores possam pesquisar esse assunto que é fundamental. Bom, você mesmo fez isso, né, no seu mestrado, no seu doutorado, você certamente iria ganhar esse prêmio Fiesp aí, que tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado são trabalhos maravilhosos, até deixando já a dica aqui para quem quiser ler, escrever aí Igor Rocha, mestrado, doutorado, vocês vão achar. Né? Obrigado, Paulo. Então, assim, eu queria mais trabalhos ver, né? É fundamental ter essa agenda de pesquisa, essa interlocução entre o setor privado e a universidade, que na verdade a gente está tentando, de alguma forma, ajudar para a formação desses chamados sistemas nacionais de inovação, tá certo? Que é exatamente que a indústria possa aproveitar no máximo, né, o que está sendo gerado de conhecimento nas universidades. Então é um prêmio que cabe destacar, domingo termina as inscrições, então todos corram, porque ele ficou um pouco mais de um mês aberto, quase 2 meses aberto as inscrições. Quanto mais trabalhos recebermos, melhor, né? Isso, sem sombra de dúvida, ajuda muito. O ano que vem, quem não pegar esse ano, faz de novo ano que vem. Quem não pegar esse ano, faz ano que vem. E daqui mais ou menos em
dezembro, se eu não me engano, que a gente vai, bem no comecinho de dezembro, antes das férias, a gente vai divulgar aí o ganhador, tanto do mestrado quanto do doutorado. Vai ter um no mestrado e vai ter um no doutorado. E as palavras que eu deixo aqui é que não desistam da indústria, as palavras, o que a gente está pondo aqui, na verdade, a gente está tentando ser um pouco do médico, a gente não pode falar que o paciente está bom sendo que ele não está bem sendo que ele não está, mas a gente tem que procurar de forma conjunta, unida, né, desenvolver as soluções que de fato ocorram e consigam mudar esse cenário. Então a ideia aqui não é desanimar ninguém, pelo contrário, é só desenhar de forma mais clara possível os problemas, para que de forma mais clara possível a gente consiga trazer as soluções também. Boa. E agradecer, Paulo, obrigado aí pelo convite, agradecer também ao podcast da Associação do BNDES, é um prazer estar aqui com vocês hoje, ter participado, foi muito enriquecedor. Boa, fantástico. Professor Igor Rocha, obrigado por essa aula de indústria aqui, que nos traz luz para toda essa situação que é desafiadora, mas que é o desafio do nosso desenvolvimento econômico. Aliás, né, não à toa o desenvolvimento econômico brasileiro está indo mal porque a indústria vai mal. Então a gente precisa encarar isso de frente e trabalhar para resolver esse problema, porque só por aí que a gente vai conseguir crescer e se desenvolver. Né? Muito obrigado, Igor. Foi um prazer, uma alegria enorme receber você aqui. Obrigado. Eu agradeço, Paulo. Um grande abraço para todo mundo que nos escutou. Tchau, tchau. Valeu. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!